Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou tratar de um tema completamente inédito, pelo menos aqui no Brasil. Eu coloquei isso aí para discussão. Economistas têm formação adequada para dirigir bancos centrais? Eu acho que não. Por quê? Eu vejo tantos erros acontecendo na política monetária, por exemplo. É um absurdo o que está acontecendo. É uma política extremamente destruidora. Destruidora da economia, destruidora da população, destrói recursos para a população. A população sofre com essa política. Essa política é uma verdadeira escravidão financeira. É muito mais violenta do que a escravidão que houve no passado, porque ela transfere uma quantidade imensa de dinheiro para poucas pessoas. As despesas relativas à taxa de juros com essa política é um negócio absurdo. Esse ano deve ser aproximadamente 1 trilhão e pouco. O ano passado foi 980 bilhões. O ano retrasado foi 650 bilhões. É um negócio absurdo essa política de juros. Então, eu acho que está havendo um erro na formação dos economistas, porque não resolve outra coisa. Isso vem lá da década de 80, essa política de aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. E outra coisa, nunca obteve sucesso. E eles estão sempre repetindo a mesma coisa. Não tem cabeça para experimentar outra coisa, não tem uma ideia sequer para experimentar uma diferente. Pois é, vamos lá. A política para combater a inflação, primeiro, ela está errada. Né? E não é a política monetária que combate a inflação. Quem deveria combater a inflação é a política fiscal. A política fiscal é adequada, é indicada para combater a inflação. Porque, veja só, se tem uma demanda agregada muito forte, ou seja, muita expansão monetária, o que é que se pode fazer? Aumentar a taxa de juros? Não tem nada para fazer. Tanto é que não acontece nada. Mas se você, por exemplo, o Banco do Brasil e vendesse no mercado, né? Vendesse, é claro que o dinheiro do mercado entraria para o governo e reduziria a pressão. Reduziria a pressão, a demanda agregada, porque estava reduzindo a quantidade de moeda que tem no governo, na economia. É esse o espírito de uma política fiscal. É retirar recursos. A política, a taxa de juros alta, não retira. Porque, olha só, a taxa de juros alta, primeiro, é um erro brutal. Eu nem sei como classificar esse erro. Não é? Você quer reduzir a quantidade de recursos financeiros que tem no mercado, você oferece títulos com a taxa de juros mais alta do que tem no mercado. Por exemplo, o juros está em 6%, ele oferece um título com a taxa de 7%. Ora, e se fosse antigamente, muito antigamente, funcionava. E é isso que eu acho que a cabeça do economista não anda, é um bloco, é uma caixa de ferro enferrujada que não anda para frente. Porque antigamente tinha muito dinheiro na economia, hoje não tem. Hoje os recursos estão aplicados em títulos públicos. Então, quando o governo quer retirar dinheiro, bota lá 1 bilhão de títulos públicos, ele recebe o quê? Em títulos públicos. Então, ele está pagando mais juros por quase nada. E outra coisa, como o economista só vê um lado, ele pensa que ao aumentar a taxa de juros, muita gente vai deixar de consumir para aplicar recursos nos títulos do governo, por exemplo, ou nos títulos privados. Tudo bem. Mas sabe o que acontece? Muitas empresas vão deixar de investir também na produção, porque vai ficar muito caro investir em produção. E uma coisa compensa a outra, mais ou menos compensa a outra. Então não vejo qual é a vantagem que tem de aumentar a taxa de juros. E outra coisa, quanto mais aumenta a taxa de juros, mais ela influencia na própria inflação. Porque no momento que eu ouço, como já estão falando aí, que a taxa de juros vai aumentar mais 1%, o que que eu faço? Eu, por exemplo, compro todos os meus remédios que eu preciso, né? Vou à farmácia, compro meu remédio. Agora, pessoas, empresas fazem a mesma coisa.
As empresas vão comprar porque elas precisam antes que aconteça a inflação, e com isso o que é que acelera o processo da inflação. Então, não tem sentido a política de juros monetária. E essa política de juros monetária, de juros altos na política monetária, é concebida e apoiada pelos economistas. Só que os economistas não têm visão. Como eles só enxergam o débito, eles não conseguem perceber o mal que essa política faz ao Brasil, ao mundo, de uma maneira geral. Inclusive, a falta de opção. Será que só tem uma opção de combater a taxa de juros no mundo? E outra coisa, quando você faz uma política e está desde a década de 80 para cá, isso não tem resultado, não tem resultado absolutamente zero, só tem fracasso na política e você continua com ela, o que está acontecendo? Ou ela é realmente uma política que é feita exatamente para isso, para concentrar os recursos no sistema financeiro? Vocês pensam aí e acham a solução, acham a resposta. Na economia de maneira geral, os impactos dessa estratégia são inapelavelmente desastrosos e destruidores. Ora, como se paga muitos juros, o governo paga muitos juros para manter essa política de juros altos, o que vai acontecer? Vai faltar recursos para a educação, vai faltar recursos para a saúde, vai faltar recursos para financiar a infraestrutura, vai, vai faltar recursos para financiar os transportes. Enfim, é um desastre, é um caos essa política. Essa política só tem um beneficiário, o sistema financeiro que se beneficia dela. Então, isto é desastroso para a economia como um todo. Porque daqui a pouco não se tem mais nem quem vai produzir. Porque tudo que se produz vai passar o resultado bom para o sistema financeiro. E outra coisa, a própria inflação, quando ela se torna alta, ela consome os recursos. Inclusive, consegue impedir o próprio desenvolvimento da inflação. Isso não é percebido? Tem que se pensar nisso, meu amigo. Como reduzir uma forte demanda para evitar a aceleração da inflação? Isto é um erro? Isto é um erro ou completa ignorância a respeito da teoria da partida dobrada? Eu acho que é duas coisas ao mesmo tempo. Né? O economista não sabe o que é a teoria da partida dobrada. O economista jamais pode fazer uma análise de um déficit fiscal porque ele não sabe. Ele não sabe contabilidade, não sabe os conceitos contábeis que são envolvidos no orçamento fiscal. Inclusive, é evidente que os economistas não entendem e nunca perceberam a importância da teoria da partida dobrada. Tem economistas aí, né, pedindo orçamento zerado, zerar o déficit fiscal, equilibrar o déficit fiscal. Outro até, economista aí pedindo para gerar que o Brasil só vai resolver essa questão quando ele começar a superar a, 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 a produzir superávites fiscais. Isso é evidência da ignorância das pessoas que defendem isso. O importante não é o orçamento equilibrado. O importante é que a economia esteja equilibrada. Isto que é. O orçamento é para olhar os pontos fracos e fortes da economia e decidir ali e traçar ali o mapa das aplicações que podem existir no Brasil para exatamente equilibrar a economia. Não importa se o seu orçamento fica desequilibrado, qual é o problema? Não tem problema nenhum desde quando a economia esteja equilibrada. Tá certo? Então, a redução, isso aqui eu já falei até. Como reduzir uma forte demanda? Hoje, como é que faz para reduzir uma forte demanda? Leva-se ao mercado, o Banco Central despeja títulos com juros mais altos no mercado. Isso acontece alguma coisa? Não. Praticamente é zero o efeito disso. Por quê? Porque o mercado hoje não tem dinheiro, o dinheiro é mínimo. O que tem
é investimentos em títulos públicos. Então, o pagamento que é feito para o governo, pela oferta do governo com juros mais altos, é com títulos públicos do governo. Então, o impacto disso é zero na demanda agregada, tá certo? Ou quase zero. E olha, se nós olharmos para isso, presta atenção nos grandes economistas, que são mitos, verdadeiros mitos dos outros economistas. A política de juros do Paul Volcker, presidente do Fed e mitos economistas, causou uma das mais brutais e maiores catástrofes da humanidade. O Paul Volcker, mas foi no final da década de 70, início da década de 80, ele assumiu, um economista, que assumiu, acho que ele é do MIT, ele assumiu a presidência do Banco Central Americano, Fed, e estabeleceu uma política de juros, altos para combater a inflação. Porque, na época, a inflação dos Estados Unidos estava acelerando, já estava em dois dígitos, e os americanos não estão acostumados com a inflação desse tipo. Então, o que ele fez? Ele aumentou a taxa de juros. Mas aumentou como? A taxa dos Estados Unidos estava em 3,4%, ele passou para 18, 20%, num período curto. E essa época, olha só, a falta de competência, a falta de humanidade desse cara. Nesta época, houve a crise do petróleo. E o mundo todo ficou pendurado no dólar, porque o petróleo estava sendo financiado, estava sendo vendido através do dólar. Então, o mundo todo buscou se financiar em dólar para comprar petróleo. Agora, imagina essa taxa subindo de 3 de juros para 18, 20%. Qual foi o impacto que houve na economia mundial? Extraordinário. Eu acho que isso foi uma verdadeira catástrofe. Olha, eu acho que em termos de matança, é diferente. Uma matança objetiva, como foi o nazismo, dizer assim, bota os caras no forno, faz isso, mata, metralha, do que uma matança indireta, que foi o caso da política monetária do Paul Volcker. Paul Volcker matou muito mais gente do que o nazismo, que ele atingiu o mundo todo, empobreceu todas as nações. Um verdadeiro. O próprio Zanu levou 10, 12 ou 15 anos para voltar a ser o que antes era do Paul Volcker. Em seguida entrou o Alan Greenspan, outro economista, todos eles pegadeiros. E foi praticamente um desastre também. Teve uma época muito importante, foi a época da famosa, da grande moderação. Ele atribuía isso à China, porque a China estava desenvolvendo muito e trazendo o pessoal do campo para a cidade para trabalhar. E com isso, a mão de obra, o valor da mão de obra não subia muito. E ele só olhava para o consumo dos Estados Unidos, não olhava para os ativos. No consumo, realmente, não havia inflação, a inflação era muito baixa, mas nos ativos imobiliários começou a haver crescimento de bolhas nos ativos imobiliários, nos ativos da economia americana. E o senhor Alan Greenspan, na véspera da crise, estava dizendo que estava tudo normal. Ele não entendia o que estava acontecendo. Depois veio o Ben Bernanke, esse do MIT, também um PhD, que fez uma boa política ao fazer o quantitative easing. Porém, o quantitative easing, porém, é, ao final, ele também foi surpreendido. Ele não percebeu a crise da hipoteca nos Estados Unidos. O absurdo. Na véspera da crise, ele deu entrevista dizendo que a economia estava muito forte, estava tudo muito bem,
e que não havia problema na economia. Logo depois, a crise desabou em cima dele, dos Estados Unidos e do mundo. São essas grandes contribuições dos economistas, presidentes de bancos centrais. Será que ele. O que está havendo? Por que tantos erros? Por que tanta destruição de recursos? Obviamente, eu acho que é a falta de formação. Os economistas são muito teóricos. Os economistas, na prática, ele corre da prática como o diabo foge da cruz, porque eles não têm capacidade de prática. Não tem capacidade de prática. A economia depende basicamente da contabilidade. Porque todas as teorias econômicas têm que ser comprovadas, têm que ser mostrados os resultados, e os resultados são apurados aonde? Através da contabilidade. E a contabilidade nada mais é do que a teoria da partida dobrada. A teoria da partida dobrada criou a contabilidade e a contabilidade, né, se assentou da contabilidade todas as empresas, todas as ciências econômicas. Por exemplo, podemos ver, por exemplo, em microeconomia. Microeconomia estuda o quê? Estuda empresas. E não existe empresa sem contabilidade. Como é que um economista não sabe contabilidade e vai estudar microeconomia? É por falta desses conhecimentos básicos. Por exemplo, o economista não sabe o que é moeda. O economista não sabe o que é inflação. Aliás, está visto aí pelo Milton Friedman, que diz que a inflação é um fenômeno monetário. E está provado no meu trabalho, que eu provo no meu trabalho, que não é um fenômeno monetário, é um fenômeno econômico, a inflação. Outra coisa, diz também que uma das causas da inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda. Não existe isso, é impossível, moeda não perde poder aquisitivo. A inflação, sim, provoca perda de poder aquisitivo das pessoas que têm moeda, são possuidores de moeda, são possuidores de recursos. Sim, mas é a inflação que causa. A moeda jamais causa inflação. Então, meus amigos, se você colocar isso tudo numa balança, os economistas não estão preparados para dirigir o Banco Central, porque o Banco Central trata de política monetária, o Banco Central trata de política fiscal, e quem trata de política monetária tem que entender de inflação, tem que entender de moeda, e, sobretudo, tem que entender de contabilidade e teoria da partida dobrada. Senão, não vai entender fácil isso. Qual a maior causa do desastre econômico e financeiro provocado pelos economistas? Falta de conhecimentos profundos e fundamentais da ciência que fornece a base de sustentação para o desenvolvimento da ciência econômica, da ciência contábil, que eu acabei de falar. Sem ela, particularmente, sem o domínio da teoria da partida dobrada, é quase impossível o entendimento e a profundidade de moeda, inflação, orçamento fiscal e etc. Eu acho um absurdo o economista não ter um conhecimento aprofundado de contabilidade. Como é que ele trata a microeconomia? Microeconomia trata de empresas. Empresa não existe sem contabilidade. Criou-se uma empresa, criou uma contabilidade. É um absurdo. Outra coisa, o economista conduzia a política monetária. Tanto é que a política monetária não é adequada para combater a inflação. Como é que o economista vai lá e diz, olha, vai ser a política monetária para combater a inflação? Não é adequada, está errada. Outra coisa é contraditória. A gente encontra várias contradições. Primeira contradição, você olha, se aumenta a taxa de juros para combater o quê? Para combater o crescimento da economia. Aba- Diminuir o crescimento da economia para reduzir a inflação. É assim que acontece. Mas aí, a taxa de crescimento do crédito está solta. Está crescendo. Como é que pode?
A taxa de crédito livre, soberana, correndo solta, o que é que ela faz? Aumenta o crescimento da economia. E a taxa de juros alta quer combater o crescimento da economia. E tudo isso é sob controle do governo. Então, se ele aumenta a taxa de juros, ele pode muito bem redu- é, reduzir a taxa de desenvolvimento do crédito. E não tem outra política? Eu botei aqui, acho que botei sim. Eu dei duas sugestões. Aqui. Que tal controlar a inflação através da política de crédito? Que tal experimentar isso? Já que a política de crédito, não é? Ela vai reduzir o crescimento da economia, reduzindo o crescimento. Se você colocar a taxa de crédito lá embaixo, zerar, vai reduzir o crescimento econômico. E reduzindo o crescimento econômico, reduz a inflação. É essa a premissa da taxa de juros alta. Agora, tem um grande problema aqui. Ao fazer isso com a taxa de crédito, não custa nada. Não tem custo fiscal nenhum ao reduzir a taxa de crédito, de crescimento do crédito. Se você reduz a taxa de crescimento do crédito, a economia desaba e a inflação também, sem custo fiscal algum. Compare com a taxa de juros, a absurda taxa de juros, coloca lá. E agora, dá para perceber o seguinte: a taxa de juros alta favorece a quem? Ao sistema financeiro. E a taxa de crédito, se ela for reduzida, se a taxa de crescimento do crédito for reduzida, quem ganha? Ninguém ganha. Então, talvez por isso que nem se fale em redução da taxa de crédito, do crescimento da taxa de crédito. Talvez seja isso. O sistema financeiro não permita que mude essa política. E é realmente intrigante, com tantos anos de aplicação da política monetária sem sucesso, continuar. Aliás, só tem sucesso o sistema financeiro. Ok, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Reflitam sobre isso, porque os economistas estão aí, sem formação, dirigindo bancos centrais, sem condição de dirigir banco central, que não tem a formação básica ideal para isso, né? Então, estão dirigindo a economia, ministro da economia, etc. Estão sendo presidentes de bancos de fomentos e por aí afora. Isso é muito perigoso. Perigoso porque os efeitos que tem produzido desde a década de 80 para cá é, por exemplo, o país não tem crescido. O Brasil não tem crescido. Há uma taxa mínima de crescimento. Um país gigantesco como esse, com todos os recursos possíveis, e o Brasil não cresce. Não cresce em função exatamente da política de juros altos para combater a inflação. Agora ficam jogando a culpa nos empresários. Nos empresários, não, no Congresso. Que é o Congresso que gasta. Ah, o Congresso é cheio de analfabetos, tudo bem. E os dirigentes de Banco Central, toda a gente formada com PhD em economia. E por que comete tanto erro? E por que precisa colocar a culpa no Congresso? Por que eles não assumem a política fiscal e não começam a trabalhar para que a política fiscal seja controlada? Eu acho que é apenas um. Né? Deixa isso lá, que pelo menos a gente tenha quem justificar a nossa incompetência e insucesso. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Opa! Meus amigos, o tema está aí para ser discutido. Eu acho que realmente é inédito esse tema, porque ninguém discute a capacidade dos economistas. Eu discuto, porque eu sou um professor há mais de 45 anos, e ensinei a muitos economistas. Eu fui professor do IBMEC, professor da PUC, professor da Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Dei muita aula para o Banco do Brasil, em São Paulo, aos economistas. Dei muita aula para o BNDES, aos economistas do BNDES.
ao pessoal do Banco Central em Brasília. Dei muita aula para Vale do Rio Doce, Odebrecht, tudo quando era professor da Fundação Getúlio Vargas, através da Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Então, eu tenho autoridade para dizer o que estou, para assumir o que eu estou falando. Eu tenho bases, eu tenho não só formação, né? Formação escolar, como experiência. Eu fui diretor financeiro da Eurolis, arrendamento mercantil, uma empresa do Grupo Brascan. Eu fui diretor de controladoria do Grupo Marcovan. Eu fui controller do Clube Mediterrâneo, tá certo? Eu trabalhei nos Estados Unidos, na Carborundum, em Niagara Falls. Então, eu tenho bastante experiência e conheço bastante o mercado para que eu possa sustentar a minha tese. Ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima.